Para quem está perto de você, que você desse um aperto de mão, se você quiser um abraço também. Se você não conhece, pergunte quem é a pessoa. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus. Deus eterno.
bem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os seus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, ao teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu sai em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Desculpa, gente. Nós vamos chegando ao fim da nossa série de mensagens Enraizado, e ao longo das últimas semanas nós estamos refletindo sobre o que significa de fato ter as nossas raízes no Senhor e o que essas raízes plantadas e firmadas no solo santo do nosso Deus vão gerar na nossa vida. Então a gente viu sobre como, quando estamos firmes no Senhor,
o nosso serviço muda. Vimos que quando estamos firmes no Senhor, o nosso falar muda. Quando estamos plantados e enraizados no Senhor, os nossos frutos aparecem. E eu quero pensar contigo nessa noite de uma forma muito breve. Não ia nem pregar depois da canção que a Rafaela cantou, porque o Senhor cuida de nós. Mas eu quero pensar contigo sobre confiança. E sobre quando devemos confiar, o quanto devemos confiar no Senhor. E como quando nossas raízes estão firmadas no solo do Senhor, a nossa confiança nele é multiplicada. E não interessa as circunstâncias que a gente enfrenta na vida, a gente pode depositar integralmente a nossa confiança nele, sabendo que ele age, que ele cuida da gente. Eu quero ler contigo esse texto de Paulo a Tito, o capítulo de número 1, os versículos 1 e 2. Eu vou ler na NVI, a versão que você tiver, a ideia é a mesma. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Por que devemos confiar no Senhor? Qualquer pessoa que tenha frequentado pelo menos uma semana de igreja aprende que a gente precisa confiar em Deus, porque Deus age, Deus cuida, Deus protege, Deus sustenta. Então confie no Senhor. Mas como? Por quê? Que base eu tenho para confiar no Senhor? Tanta gente ferida, tanta gente desiludida com aquilo que o Senhor deixou de fazer, e coloco isso bem entre aspas. Tanta gente desiludida e ferida com aquilo que acha que o Senhor não fez na sua vida. Tanta gente que abre a sua boca para dizer: eu não confio em Deus porque quando eu precisei Ele não agiu. Então por que confiar no Senhor? O primeiro motivo para confiar no Senhor é isso que a gente leu aqui: Deus não mente. Paulo, escrevendo a Tito, ele se apresenta a Tito na sua carta e ele dá as suas referências. Qualquer pessoa que vai ensinar algo a alguém precisa ter uma qualificação, precisa ter um currículo, precisa ter uma capacidade. Você não chega numa faculdade querendo aprender alguma coisa de um professor que não sabe o que vai te ensinar, que não domina aquilo que vai te ensinar. E Paulo apresenta as suas credenciais a Tito dizendo assim: eu estou escrevendo a vocês para que vocês cheguem à fé e ao conhecimento que leva à piedade. E essa fé e esse conhecimento são prometidos por um Deus que não mente. Então, se Deus não mente e prometeu aquilo, nós vamos chegar lá. Nós vamos alcançar a fé e nós vamos alcançar o conhecimento que leva à piedade. Porque Deus não mente. Para nós, o conceito de alguém que não mente é até difícil de assimilar. Tem outros textos na Bíblia que dizem que Deus não é homem para mentir. E a gente aprendeu a acreditar nisso, que de fato o que sai da boca de Deus é verdade, porque em Deus não existe nada além da verdade e do amor. Não existe em Deus mentira, não existe em Deus pecado, não existe em Deus iniquidade. O que existe no Senhor é verdade e amor. Então, se o que sai da boca do Senhor é verdade, a gente precisa acreditar que aquilo vai acontecer, amém? Se Ele diz que vai acontecer, é porque vai acontecer. Paulo, dizendo a Tito, diz: olha, essa fé e esse conhecimento garantidos, prometidos e criados por Deus antes dos tempos eternos. O Deus que não mente. Paulo se refere a Deus dessa forma: o Deus que não mente. O homem mente, o homem manipula e faz intrigas, o homem faz esquemas para chegar onde ele quer, mas Deus não. O homem age porque deixa de confiar em Deus. O homem faz os seus próprios planos, o homem faz os seus próprios esquemas, porque o homem tem o seu próprio tempo.
E ele deixou de confiar no tempo de Deus. A verdade, meus irmãos, é que Deus age quando Ele quer. O tempo de Deus não pode ser medido com a nossa régua. O tempo de Deus é uma coisa tão particular de Deus, que a Bíblia usa uma outra palavra para falar desse tempo. Enquanto a Bíblia fala do nosso tempo usando a palavra cronos, no grego, dizer um tempo que pode ser medido, que tem início e que tem fim, como a gente mede nos nossos relógios e cronômetros e tudo mais. Quando a Bíblia fala do tempo de Deus, ela usa uma outra palavra e ela diz kairos. Como se Deus olhasse o tempo de fora. Como se Deus estivesse olhando o início e o fim ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que um dia para o Senhor equivale a 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas o que Ele diz se cumpre. No início da história da humanidade, quando o primeiro casal cai, peca, Deus está lá dando aquele sermão de pai amoroso neles, dizendo: vocês não podiam ter feito isso. Poxa vida, eu dei uma única ordem para vocês, uma única proibição para vocês, e vocês foram justamente nela. Vocês não deviam ter feito isso, porque agora vocês vão arcar com as consequências disso. E as consequências serão essas, essas e essas. Mas vai chegar um dia que da descendência de vocês surgirá alguém que pisará na cabeça da serpente. Sabe quanto tempo demorou isso para acontecer? Milhares de anos. Deus não agiu? Deus se atrasou? Deus esqueceu? Deus estava lá fazendo as coisas dele, de repente ele olhou o papelzinho e falou: ih, rapaz, eu esqueci disso aqui. Não, porque Ele age quando Ele quer agir. Ele age quando Ele tem que agir. E no Pentateuco a gente tem inúmeras passagens de Deus falando assim: eu sou o que sou, eu vou amaldiçoar quem eu quiser amaldiçoar e abençoar quem eu quiser abençoar, e eu vou fazer o que eu quiser, porque você, homem, você, mulher, você, ser humano, pecador e miserável, você não é nada. O Senhor não é homem para mentir, e o que Ele promete se cumpre. E aí a gente precisa confiar que isso é verdade. A verdade dessa palavra precisa ficar plantada, enraizada totalmente no nosso coração, de forma que a gente nunca tenha dúvidas de que o que o Senhor falou vai acontecer. E por isso a Bíblia é recheada de passagens que dizem que a gente pode ter esperança. O que é esperança? Esperança não é pensamento positivo. Esperança não é ser otimista. Ter esperança é entender que a história ainda não acabou, e que antes dela acabar, o fim vai ser favorável a nós. Essa história ainda não acabou, mas se você ler esse livro aqui direitinho, você vai ver que o final é favorável a nós. Por isso a gente pode ter esperança, porque antes dessa história chegar no fim, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Se nós estamos com o nosso coração plantado no solo de Deus, a gente precisa desenvolver essa confiança profunda e inabalável de que Deus não mente e de que Ele vai fazer. Antes do culto, a gente estava ali embaixo naquela reunião dos pais que oram pelos seus filhos, e a Diana estava compartilhando uma situação, e enquanto ela falava, me veio à mente a história de uma senhora que eu conheci, irmã Sônia. A irmã Sônia era uma mulher muito piedosa, uma irmã de oração, e ela fazia parte da equipe de intercessão dos pastores na segunda igreja batista de Itaperuna, onde eu pastoreava antes. A irmã Sônia era a nossa intercessora fiel, e direto ela chegava para a gente e falava: eu estou orando por vocês. Era uma mulher quebrantada na presença do Senhor e piedosa. Fazia também uma comida maravilhosa. Eu preciso falar de comida em qualquer coisa que eu falo aqui na igreja. E a irmã Sônia cozinhava maravilhosamente. Só que o marido da irmã Sônia não compartilhava da mesma fé que ela. E sempre que ela participava das programações da igreja, ela ia sozinha. A irmã Sônia era líder e supervisora de célula, uma mulher dedicada ao serviço do Senhor, e seu marido não compartilhava da mesma fé. Aí um dia,
a gente recebe a notícia do grupo de intercessores: a irmã Sônia vai sair da igreja. Eu falei: não, é mais fácil o sol apagar do que a irmã Sônia sair da igreja. O que está acontecendo? O marido da irmã Sônia se converteu, só que ele se converteu em outra igreja, e ela estava indo para essa outra igreja para acompanhá-lo. Aí a gente ficou naquela, assim, aquele sentimento dividido, né? A tristeza de perder a convivência e a comunhão daquela irmã querida, e a felicidade de saber que os 35 anos que ela orou pela conversão do marido finalmente tiveram uma resposta. 35 anos. Você é capaz de esperar 35 anos por alguma coisa que você deseja muito? Você é capaz de esperar 35 anos para ver aquela pessoa que divide o teto da casa com você se render aos pés do Senhor? A gente estava orando lá pelos filhos que estão afastados, e longe de mim ser pessimista e dizer que vai demorar 35 anos para que eles voltem. O meu desejo é que eles voltem hoje. Mas e aí? A gente está confiando no Senhor de verdade, a ponto de acreditar que ainda que não seja hoje, ainda que não seja domingo que vem, nem no seguinte, se o Senhor disse que vai acontecer, vai acontecer. Porque Ele não mente. O Deus que não mente, o que Ele diz, acontece. Por que confiar em Deus? Porque Ele não mente. Por que confiar em Deus? Porque Deus é um Pai bondoso. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia novamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, para nós lermos um texto juntos. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Por que podemos confiar no Senhor e por que devemos confiar no Senhor? Porque o Senhor é um Pai bondoso. A Bíblia diz que o pai que ama o seu filho o corrige quando vê necessidade disso. O pai que não corrige seu filho, deixa seu filho fazer tudo o que quer, deixa seu filho agir da maneira que ele quiser, eventualmente esse filho vai colher consequências muito sérias das suas escolhas. Então o pai que ama disciplina, o pai que ama bota no caminho, mostra que não é bem assim. Deus é um pai bondoso. Esse texto diz: qual de nós, tendo filhos, você que é pai, você que é mãe, você que é tio, tia, você que já cuidou de uma criança nessa vida, quem de nós teria coragem de uma criança pedindo pão e a gente dar uma pedra? A criança pede pão e a gente faz uma compra inteira do mês para ela não ter falta de nada. A gente quer dar tudo do bom e do melhor para os nossos filhos. A gente quer que eles tenham aquilo que a gente nunca teve. E muitas vezes a gente acaba até cometendo equívocos nesse processo. Quanto mais Deus conosco. A maneira como você, pai, você, mãe, ama o seu filho, a sua filha, é uma ideia pálida, tímida, da maneira como Deus ama cada um de nós. E não quererá Ele também para nós o nosso bem? Será que Deus não quer o nosso melhor sempre? Ainda que em alguns momentos a gente lide com as dificuldades que são normais da vida. O livro de Provérbios, que é cheio de sabedoria, diz que o homem que é justo, que faz o bem, que faz o que é certo, que teme a Deus, esse homem colherá bons frutos na vida. Querendo dizer, não que esse homem, que essa mulher que segue os caminhos do Senhor está imune das dificuldades, porque nenhum de nós está imune das dificuldades. E qualquer pregador que abra a boca para dizer que você não vai sofrer, está te contando uma mentira. Porque faz parte da vida passar pelas situações ruins. O que a sabedoria de Provérbios ensina é que quem faz o bem, quem é justo e quem segue os caminhos do Senhor não vai colher consequências ruins de atos ruins, porque faz o bem, porque teme a Deus, porque segue a palavra. O nosso Pai é um Pai amoroso e bondoso, que nos deixou um roteiro de vida, uma maneira de vivermos uma vida feliz, próspera, digna.
A palavra dele nos ensina os caminhos que devemos seguir. O nosso Pai sabe o que é melhor para nós e por isso nós podemos confiar plena e totalmente nele, sabendo que ele jamais vai nos desamparar, jamais vai nos desapontar. Sabe quem fica desapontado com Deus? Quem acha que Deus tem que realizar todos os seus desejos. Esse ou essa fica desapontado com Deus. Porque Deus não é Papai Noel para ficar distribuindo presente. Deus não é coelhinho da Páscoa, que tem lista e sai dando presente para quem se comporta bem. O Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, que está aqui entre nós agora. Esse Deus não tem essa obrigação conosco. Quem acha que ele tem essa obrigação vai se desapontar com ele, porque vai fazer uma oração e não vai ter a resposta que espera. Ah, Deus, eu orei pela cura do meu familiar e ele não foi curado. Ah, Deus, eu orei pelo emprego e o emprego não veio. Eu orei, sei lá, qualquer coisa. Todos nós vamos passar por esses períodos em que as nossas orações aparentemente não estão sendo respondidas. Aí entra esse elemento chamado confiança. Confiança a gente adquire através de intimidade. Não é assim? A gente não confia nas pessoas que são próximas de nós. A gente não confia nas pessoas com quem a gente compartilha os momentos da nossa vida. Não são as pessoas da nossa maior confiança as que sentam à nossa mesa, as que frequentam a nossa casa e que nós frequentamos a casa delas. Essas são as pessoas que nós mais confiamos. Com Deus não seria diferente. Quanto mais intimidade e quanto maior for o grau de dependência que você tem desse Deus, maior será a sua confiança nele. Só que a gente desaprendeu a arte de esperar. Como eu disse, da promessa de Deus a Adão e Eva até o nascimento de Jesus, passaram-se séculos e séculos e séculos. Eu contei para você a história de uma irmã que orou pela conversão do próprio marido por 35 anos. Só que a gente vive uma época acelerada. A gente vive uma época em que a gente não consegue esperar por mais nada. Veja bem, 20 anos atrás, quando se deu a popularização da internet aqui no Brasil, a época da internet de escada, que o pessoal esperava da meia-noite para entrar na internet porque era mais barato, que não tinha as facilidades que tem hoje em dia. O pessoal das antigas está balançando a cabeça que sabe como é que é. Dava meia-noite, a gente ligava o modem, discava, dava aquela barulheira do modem e ficava até 6 horas da manhã e pagava um pulso só. Essa é a nossa geração, tá, pessoal? O pessoal mais novo, é isso aí que a gente passava para usar a internet. Aí, se a gente quisesse baixar uma música, a internet caía 7 vezes, demorava 5 horas para baixar uma música, e a gente esperava. A gente ficava pacientemente esperando baixar uma música no computador. Filme, vídeo, nem pensar. Ia demorar 1 mês para baixar. E a gente esperava. 20 anos depois, eu li um estudo essa semana, mostrando que o tempo médio de atenção que um adulto dedica a algo é de 40 segundos. 40 segundos. Se nos primeiros 40 segundos você não prender a atenção dessa pessoa, ela vai fazer outra coisa. Você manda um vídeo para a pessoa de 3 minutos, a pessoa não assiste, muito grande. Pelo amor de Deus, 3 minutos é o tempo de um miojo ficar pronto. 3 minutos. Não, muito grande, não tem tempo para isso não. A gente vive esse tempo super acelerado. Não dá tempo de esperar nada. Trabalhei como jornalista 6 anos. E a pior parte do trabalho de jornalista é fazer matéria na rua mesmo, assim. Quando você não tem um alvo específico e tem que ir para a rua. Tipo fazer pesquisa. Quem faz pesquisa eleitoral, pesquisa de satisfação de cliente, vai se identificar. Está na rua e você chega para a pessoa: você tem 1 minutinho para me responder 3 perguntas? Não, estou com muita pressa. Você tem 1 minutinho para me responder uma pergunta? Não posso. Esse tempo que a gente vive não é um tempo de espera.
A gente precisa resolver tudo aqui e agora. E a palavra do Senhor diz para a gente que Deus age, mas age no tempo dele. Pastor Celso falou hoje pela manhã uma mensagem maravilhosa sobre frutificar. E ele falando que quem tem as suas raízes no Senhor pode esperar uma grande colheita. Só que muitas vezes não é a gente que vai fazer essa colheita. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Certas coisas não cabe a nós saber o tempo. O tempo é de Deus. Deus consegue olhar o tempo de ponta a ponta e dizer: isso vai acontecer nesse momento. Nós não temos esse poder. O máximo que a gente consegue fazer é olhar para o relógio e esperar. E esperar, e esperar. E quando a gente não consegue mais esperar, a gente começa a agir. E muitas vezes, nesse não esperar, a gente já está mostrando uma grande falta de confiança no Senhor. A gente está dizendo para Ele: olha, eu não sei se o Senhor esqueceu de mim, eu não sei quando que o Senhor vai fazer esse negócio, mas eu estou com pressa, Deus. Eu preciso disso logo, Deus. Então eu vou agindo aqui e o Senhor vai abençoando aí. Porque podemos e devemos ter as nossas raízes plantadas no solo de Deus e confiar plenamente no Senhor. Primeiro, porque Ele não mente. Segundo, porque Ele é um Pai amoroso, que sabe o que a gente precisa. O salmista vai dizer: antes que a minha palavra chegue, saia da minha boca, o Senhor já sabe. Terceiro, porque Ele está conosco sempre. Se tem um texto nesse livro que eu me agarro dia e noite, e que sempre que eu posso eu falo desse texto, é Mateus capítulo 28, quando Jesus diz: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o último, até naquele que você não me sentir, eu estarei com você nesse dia. Por isso eu posso confiar nele, porque eu sei que ele caminha ao meu lado. Por isso você pode confiar em Deus, meu irmão e minha irmã, porque Ele caminha do seu lado. Veja bem, isso não é uma garantia de vitória nos termos de vitória que a gente conhece hoje. Isso é uma garantia de que o Deus do universo cuida de mim e cuida de você. Por isso eu posso confiar nele, sabendo que mesmo que todas as dificuldades da vida sobrevenham sobre mim, desculpa a repetição, mas que elas venham sobre mim, eu posso confiar nesse Deus, porque Ele cuida de mim. O salmista diz no Salmo 13: eu confio em Teu amor. Eu confio no amor do Senhor por mim. Sabe quando a gente assume um relacionamento afetivo, amoroso com outra pessoa, a base disso, além do amor, é a confiança. Porque se a gente não confia na outra pessoa, o relacionamento não vai funcionar, não vai dar certo. Então se nesses relacionamentos humanos falhos que nós temos, nós conseguimos depositar boas doses de confiança uns nos outros, quanto mais em Deus nosso Pai. Quanto mais deveríamos, com o nosso coração cheio de raízes na palavra e na presença do Senhor, quanto mais deveríamos confiar na provisão dEle. Quanto mais deveríamos confiar na ação dEle. O Salmo 139, eu vou ler um trecho dele, não precisa me acompanhar, é um trecho curto. Davi, escrevendo uma canção, falando da sua relação com Deus, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito?
Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Como não confiar em um Deus que está conosco em todo tempo? Um Deus que conhece cada um dos nossos pensamentos. Um Deus que conhece cada uma das palavras que saem dos nossos lábios. Um Deus que sonda o nosso coração, como diz o salmista. E eu fico imaginando Deus olhando as profundezas do nosso coração e tudo que cabe no nosso coração, de sentimento bom e de sentimento ruim. E Deus olhando aquilo tudo, conhecendo a profundidade de cada um de nós. Como não confiar em um Deus assim? Como a gente pode ter a coragem, a ousadia de olhar para esse Deus e dizer: deixa que isso aqui eu resolvo. Quem sabe o que eu preciso sou eu. Quem sabe o caminho que eu tenho que trilhar sou eu. É essa autonomia que levou à queda. Todo desejo de autonomia leva ao pecado. Autonomia de Deus. Quando a gente acha que consegue caminhar com as próprias pernas, quando a gente acha que não precisa mais da orientação de Deus, quando a gente acha que não precisa mais dos valores de Deus, nem dos princípios de Deus, nem o que Deus tem para nós como planos e sonhos de vida, a gente está a um passo do abismo. Porque longe de Deus não há vida. Não foi isso que Jesus disse? Eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância, vida plena. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Longe de Deus não há vida. A tradição judaica tinha uma ideia muito interessante de que para qualquer coisa existir, ela precisa existir em Deus. E que à medida que o homem, a mulher, o ser humano se afasta de Deus, ele vai deixando de ser uma pessoa e vai se tornando uma coisa. E os teólogos vão chamar esse processo de coisificação. Quanto mais afastado de Deus, menos humanos nós somos, porque somos menos parecidos com Ele. Acreditamos tanto na nossa autonomia, que nesse desejo de darmos os nossos próprios passos, de fazermos as nossas próprias escolhas, de acharmos que sabemos o que é certo e o que é errado, acabamos nos afastando dEle, afastando da imagem e da semelhança dEle, afastando do plano original dEle para cada um de nós. Por isso, confiar em Deus envolve intimidade. Nós precisamos estar agarrados com Deus. Como Jacó, no encontro chamado Peniel, em que ele diz: eu não te solto, enquanto você não me abençoar. Não largo, não largo, não largo. Porque qual é a alternativa, meus irmãos e minhas irmãs? Qual é a alternativa? A vida verdadeira, plena e abundante está em Deus. E qual é a alternativa? Diz para mim o que a gente encontra nesse mundo que substitua Deus. Quem passa a buscar a sua satisfação, a sua plenitude, o seu preenchimento de vida em outras coisas, não encontra. Pode procurar em todos os bares de cachoeiro do Brasil e do mundo, não vai encontrar. Pode procurar em todas as camas dessa cidade e do Brasil e do mundo, não vai encontrar. Pode procurar em todas as bocas de fumo, pode procurar em todos os clubes de dança, pode procurar em todos os lugares. Não vai encontrar, porque plenitude de vida só se encontra em Deus. Por isso, a gente tem que depositar o nosso coração e fazer com que isso crie raízes na palavra, em Deus. Como diz o texto lá em Mateus no capítulo 7,
construir a casa sobre a rocha. E não interessa a tempestade que chegue, nada vai derrubar os nossos alicerces, porque estamos firmados naquele que jamais falhou. Por que confiar em Deus? Porque Deus não mente. Por que confiar em Deus? Porque Deus é um Pai bondoso que ama profundamente cada um de nós. Você que é pai, você que é mãe, faz um exercício por um instante. Pensa, o que seria necessário o seu filho, a sua filha fazer para que você deixasse de amá-lo? Será que tem alguma coisa que seu filho, sua filha fazendo acabaria com o seu amor por ele ou por ela? Não? Quanto mais Deus conosco. Nós somos muito pecadores. Nós somos gente muito ruim, que acha que é gente boa. Nós somos cheios de falhas. Nosso caráter é cheio de buracos. O que Deus viu na gente para amar a gente? Eu não amaria. Eu não me amaria. Mas Deus, um amor infinito. O salmista dizendo, para onde eu for o teu amor me alcança. Um Deus que nos ama com tanta intensidade, que entregou o seu próprio Filho. Será que a gente não pode confiar num Deus assim? Por que é difícil confiar num Deus assim? Por que será que nos é difícil ter perseverança nesse Deus? E quando as coisas não chegam no ritmo que a gente espera, a gente já começa a questionar esse Deus. Poxa Deus, minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha, meus pais, meus parentes, meus amigos, por que ainda não, Deus? Confie no Senhor. Aquilo que o Senhor me prometeu um dia, Deus, quando vai se cumprir? Confie no Senhor. É certo que nem todos os nossos sonhos vão se realizar. Lide com isso. A vida é assim. Nem todo mundo consegue realizar os seus sonhos. Eu e minha esposa temos um sonho de fazer uma viagem super bacana. A gente já tem o roteiro todo traçado, os lugares, as cidades, os passeios e tudo mais. Está tudo traçado. Mas e aí, se nunca acontecer? Vou chegar lá no céu e vou cobrar a Deus. Ó Deus, a vida foi ótima, foi maravilhoso te servir e tal, mas faltou a viagem. Nem todos os nossos sonhos serão realizados. Mas isso não deve abalar a nossa confiança no Senhor. A nossa confiança tem que estar depositada no fato de que Ele está conosco até o último dia. E que pode vir a pobreza, a doença, a perseguição, o sofrimento, a dor. Nada disso vai nos separar do amor dEle. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Será a nudez, a espada, a violência? Será a perseguição? Será o sofrimento? Será o desânimo? Será a depressão? Será a ira alheia? Não. Porque todos os dias somos entregues como ovelhas ao matador. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por Cristo Jesus, que nos amou primeiro. A nossa confiança está depositada nele. E nada pode abalar isso. Quando as raízes são profundas, pode acontecer o que for, nada vai nos arrancar desse lugar. Tem uma banda que eu gosto muito chamada Os Arrais. Tem músicas lindíssimas. Cantores cristãos, nossos irmãos em Jesus. E uma das músicas deles, chamada 17 de Janeiro, tem um verso que diz assim: como as árvores eu permaneço no mesmo lugar, porque nada me abala, nada me tira de onde eu estou, que é em Cristo.
nada me tira dessa rocha onde eu firmei os meus pés. Meu desejo para mim e para você, a minha oração para mim e para você, e eu já vou encerrar minha palavra, é que o Senhor toque no nosso coração, que o Senhor mude a nossa vida, que a gente tenha confiança plenamente depositada nele, sabendo que se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Se Ele quiser fazer através de mim e de você, Ele vai fazer. Se Ele quiser fazer através de outro, Ele vai fazer. Porque Ele é que é Deus. O meu papel, o seu papel, é confiar nele. O meu papel e o seu papel é confiar nele. Tem uma música antiga que diz isso. É meu, todo meu trabalho. O teu trabalho é confiar em mim, descansar em mim. Eu vou encerrar contando uma historinha, enquanto o pessoal vai tomando posição aí. Eu lembrei dessa história hoje. Ela é uma história verídica de um grupo de missionários americanos que nos anos 50 foi desafiado por Deus a evangelizar uma tribo extremamente selvagem no interior do Equador. E esses jovens, na casa dos seus 20 e tantos anos, se reuniram, comunicaram às suas famílias que iriam fazer essa viagem. E era uma tribo reconhecidamente violenta. E eles comunicaram então à sua família dizendo: nós vamos. Por que vocês vão? E a resposta deles foi: porque nós confiamos que Deus fará algo naquele lugar. E todos os missionários que tinham sido enviados até aquela tribo, até aquele momento, e isso se deu na década de 50, todos eles foram assassinados por esses índios. Então eles bolaram uma estratégia, esses 5 jovens. Eles tinham um pequeno avião e eles sobrevoavam a região da tribo com esse avião. E eles começaram a jogar presentes e pequenas mensagens de paz, querendo dizer para os índios que eles estavam ali com boa intenção. Então eles jogavam roupas e alimentos e medicamentos e coisas assim, pequenas coisas, para que os índios se aproximassem e entendessem que a intenção era pacífica e não reagissem com violência. E fizeram isso por vários dias, sobrevoando a aldeia, jogando coisa. E os índios começaram então a responder, colocavam coisas de volta dentro das caixas como uma resposta. E eles entenderam: opa, já temos uma resposta positiva, já podemos dar o próximo passo. Então eles colocaram um sistema de som do lado de fora do avião e começaram a fazer voos cada vez mais baixos, emitindo mensagens que eles haviam aprendido, pequenas frases que eles tinham aprendido na língua local. E essas frases diziam coisas como: nós estamos aqui para fazer amizade com vocês, nós não somos violentos, pequenas frases. Até que um dia eles pousaram, e antes de pousarem o avião, eles já viam um pequeno grupo de homens se deslocando na direção da praia onde eles estavam para pousar. E eles se animaram muito e pelo rádio comunicaram: olha, vamos fazer um culto, orem por nós, faremos contato às 4:30 da tarde. E nunca mais se ouviu falar desses homens. Então foi enviada uma equipe de resgate, e a equipe de resgate sobrevoou aquele local e viu o avião na praia. Então desceu e encontrou aquele avião todo destruído, os seus bancos arrancados, os seus estofados rasgados. Tudo que havia no avião, dentro do avião, tinha sido roubado. E eles começaram a procurar então as margens do rio e encontraram 4 corpos dos 5 missionários. Eles haviam sido assassinados, como os anteriores. E mais abaixo, eles encontraram um 5º corpo. Todos os 5 morreram. Então a equipe de resgate enterrou esses homens lá mesmo, naquele lugar. E as esposas de 2 desses missionários pediram para que a equipe de resgate sobrevoasse o local com elas, para que elas pudessem ver pela última vez onde seus maridos estavam. E enquanto elas sobrevoavam, a esposa de um deles disse: desce lá que eu preciso ir lá. E a equipe de resgate: a senhora vai morrer também, eles vão matar a gente tudo aqui, você já viu como é que é o procedimento deles. Não, mas desce lá que eu vou lá. E desceram as 2 e tiveram contato com mulheres locais. E ali começaram a evangelização daquela tribo, aquelas 2 mulheres. E coisa de poucos anos depois,
toda aquela comunidade, não só a tribo, mas toda a comunidade ao redor da tribo havia sido evangelizada e alcançada para Jesus. E aqueles 5 homens morreram sem ver isso, mas movidos por uma profunda confiança no Deus que os chamou, de que aquilo daria algum fruto. Por que vocês estão indo para lá? E esse camarada chamado Jim Elliot respondeu à sua esposa e aos seus pais: eu estou indo para lá porque eu tenho confiança em Deus de que Ele vai fazer algo grande naquele lugar. Custou a vida dele, mas Deus fez. A nossa vida está integralmente nas mãos do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Nós não temos nenhum poder sobre ela. A gente não acrescenta 1 minuto de vida ao tempo que a gente já tem determinado. Quando a gente deposita a nossa confiança integralmente no Senhor, a gente está dizendo para Ele assim: a minha vida é tua, faz o que o Senhor quiser dela. O objetivo da minha vida é esse. Eu confio tanto no Senhor, que ainda que me custe a vida, eu quero que o Senhor faça algo através de mim. Se você tem o desejo de depositar a sua confiança no Senhor, se você entende que isso, tudo que eu falei aqui, mas especialmente aquilo que o Espírito Santo ministra ao seu coração, se isso é para você, se é o seu coração que precisa afundar as raízes ainda mais no solo da confiança no Senhor, se é o seu coração que precisa criar raízes mais profundas no solo da dependência do Senhor, eu quero orar contigo. Enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você viesse aqui à frente para nós orarmos juntos. Eu sei o quanto eu preciso confiar cada vez mais no Senhor, e quanto eu mesmo às vezes tento resolver as coisas na força do meu braço, e o quanto eu me desaponto com isso. Se isso serve para você, eu quero orar contigo. Enquanto a gente canta, vem aqui para nós orarmos juntos. Convido você a se colocar em pé e nós vamos cantar esta última canção. A ti nos rendemos com tudo que temos, os conceitos, o corpo, a emoção, a esperança, o temor e a razão. Reconhecemos que somos frágeis, é pequeno o nosso entender, limitada a nossa visão, mas tu és justo, eterno, imutável, tua promessa é firme, inquebrável. Tu és supremo, fiel, verdadeiro, infinito, Abba, Pai, companheiro. Tu és o Deus que dá sentido à vida e plenifica a alma falida. A fonte de água que nos sacia, dependemos de ti, ó Senhor. Vamos cantar do início apenas as vozes femininas. A ti nos rendemos com tudo que
Plenifica a alma falida, a fonte de água que nos sacia. Dependemos de Ti, ó Senhor. Dependemos de Ti, ó Senhor. Dependemos de Ti, ó Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, livra-nos, Deus, do engano de acharmos que somos suficientes. Livra-nos do engano de acharmos que somos bons, que nós podemos. Nos ajuda a depositarmos integralmente a nossa confiança em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus que nunca falha. Como diz o profeta Isaías, nunca se viu na história do mundo um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. É o Senhor, esse Deus é o Senhor, que trabalha por cada um de nós. O nosso trabalho é só depositar a nossa confiança e a nossa esperança em Ti, Deus. Nos ajuda nessa jornada, porque até para confiarmos em Ti precisamos da Tua ajuda. De tão falhos que somos, Senhor. Tem misericórdia de nós por todas as vezes que desejamos existir de forma autônoma, por todas as vezes que a gente deseja afastar os nossos caminhos do Senhor. Nos traz de volta a Tua presença todos os dias, Deus. Como diz a Tua palavra, que a gente não se afaste nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a gente siga no caminho aplainado do Senhor. Aquele caminho que o Senhor já tem preparado para cada um e cada uma que está aqui, Deus. Que a nossa confiança seja inabalável de que o Senhor age, porque o Senhor disse que vai fazer, então o Senhor vai fazer. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser no ano que vem, se vai ser na vida, no fim da nossa vida, se a gente não for ver acontecer, não interessa, porque o Senhor não mente, o Senhor não falha, o Senhor não se atrasa. Nos ajuda a ter esse tipo de confiança em Ti, Deus, inabalável. Que as nossas raízes estejam cada vez mais aprofundadas na Tua presença, na Tua palavra, que sejamos inabaláveis na Tua presença, Deus. Que quando as dificuldades da vida surgirem e se apresentarem diante de nós, a nossa atitude seja de olhar para o Senhor e dizer: Deus, é contigo, é só o Senhor que pode, eu não posso. Toma o Teu lugar na nossa vida, Deus, o lugar que é só Teu no nosso coração. Toma esse lugar. O nosso desejo é esse: honrar o Senhor com tudo que temos e tudo que somos, apesar das nossas falhas, apesar das nossas incoerências e das nossas incompetências, apesar de tudo que nós temos que pode ser negativo. Tem misericórdia de nós e continua caminhando conosco. Nos ajuda a Te enxergar todos os dias, mesmo quando os dias forem difíceis, mesmo quando as lágrimas turvarem os nossos olhos e a gente não conseguir enxergar nada com clareza, que a gente consiga enxergar a luz do Senhor. Nosso desejo é esse, Deus. Temos uma vida plenamente enraizada em Ti. Nos ajuda nisso. Nos dá uma semana abençoada, meu Deus. Que se nessa semana gigantes se levantarem contra nós, a nossa atitude seja a mesma de Davi, que olhou para o tamanho do gigante e disse: eu confio no meu Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares, protegidos e amparados por Ti. Que o amor de Deus Pai, a maravilhosa graça do Filho Jesus, as doces e insondáveis consolações do Espírito Santo sejam com todos e todas reunidas aqui desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Tenha uma ótima semana. Deus te abençoe. Dá um abraço na pessoa que está aí do seu lado. Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós estamos juntos nessa caminhada. Você não caminha sozinho. Deus te abençoe. Se você quiser, você pode orar com a pessoa que está do seu lado, e a gente encerra assim a nossa celebração. Deus abençoe sua vida poderosamente.